Muitos dizem que investir em imóveis é o melhor negócio de todos. Será mesmo que é verdade ou te enganaram a vida toda? Quem compra terra não erra. Já dizia o ditado, quem compra terra não erra. Mas se falar, pô, quem investe em terra não erra. Do meu ponto de vista, melhor investimento, terra, casas, imóveis. Enquanto o planeta chamar Terra, o lugar que vocês têm que investir é terra. Será que essa galera toda tá certa? Quem compra terra não erra. E esse é o melhor investimento que você pode fazer hoje? Esse vídeo aqui não é achismo. Está repleto de dados mostrando a realidade. E o foco é analisar os imóveis como um investimento. Não é analisar o imóvel para você morar com a sua família. Que inclusive já temos vídeo comparando financiamento com morar de aluguel. É pro camarada que quer comprar o imóvel e ganhar dinheiro. Esse comercial aqui é de 1995. Gente, a primeira fase foi um sucesso. Na segunda fase, você tem a partir de R$ 52.500. Ó, R$ 52.500 o imóvel. Já aparece embaixo, residencial França, 2 dormitórios. 2 dormitórios. Isso é financiado. Você vai ter prestações mensais a partir de R$ 270. Tudo isso com a Caixa Econômica Federal. E nessa hora as pessoas já comentam, foi um baita negócio. Me responde você, o que dá pra comprar hoje em dia em São Paulo com R$ 52 mil? Porém, em 1995 o salário mínimo era de R$ 100. Ou seja, o imóvel custava 525 salários mínimos. Não adianta você querer comparar os salários de hoje do quanto custava um imóvel naquela época. E a nossa equipe encontrou esse mesmo imóvel hoje em São Paulo pra gente ver quanto tá custando. Então lá no comercial, tava na planta ainda, tava construindo. Porém aqui nós já temos o imóvel pronto, inclusive com a fachada aqui, ó, Residencial França. E os apartamentos nesse condomínio hoje estão a partir de R$ 240 mil. Então aqui nós podemos ver que tem 13 imóveis disponíveis sendo vendidos, tem preços um pouco mais caros, 270, outros aqui ainda mais caros, 350, 330, 320. Porém, para pegar uma média aqui, o que eu acredito ser justo, poderia ser esse aqui, mesma coisa, 2 quartos, 60 metros quadrados, 280 mil. E já teremos pessoas falando, foi um baita de um negócio. Em 1995 custava 52.500, se multiplicou mais de 4 vezes nesse período. Porém, essa não é a valorização real, já que nesse período o nosso dinheiro perdeu o poder de compra. Então, se em 1995 você tinha R$1, para ter esse mesmo poder de compra hoje você precisaria de R$ 6,67. E isso considerando o IPCA, que é a inflação oficial, o quanto subiu o seu custo de vida, pode ter sido ainda mais que isso. Para ter hoje o mesmo poder de compra dos R$ 52.500, que era o preço do imóvel, hoje você precisaria ter mais de R$ 350 mil. Ou seja, esse imóvel, por mais que tenha se valorizado mais de 4 vezes nesse período, ele se valorizou abaixo da inflação. Então hoje você vai vender por 280 mil, porém para ter o mesmo poder de compra de quando você comprou o imóvel, você teria que ter 350. E o que acontece ainda quando você for vender esse imóvel, você vai ter que pagar ganho de capital, você vai ter que pagar imobiliária. Ainda vamos entrar mais em detalhes aí ao longo do vídeo. Se você tivesse deixado esses 52.500 somente na poupança, que é um investimento horroroso que rende muito pouco, nós podemos ver aqui que hoje você teria mais de 722 mil. Mas calma lá, será que esse aqui foi um caso isolado? Então talvez esse imóvel não estivesse na melhor das localizações, ou até mesmo ele foi lançado na planta já por um preço muito caro e por conta disso não bateu nem a inflação. Outro comercial de imóvel lá de 95 novamente. O apartamento, que é um 3 dormitórios, né? 3 dormitórios. Uma suíte, Sala para 2 ambientes, terraço. Ó, dá pra ver que esse é mais chique, 3 dormitórios, terraço, suítezinha. uma planta super moderna, né? Vagas de garagem, são 2 vagas. São Duas vagas. Até a terceira, mais um depósito privativo individual no subsolo. Pra ter uma ideia, o preço à vista, 135 mil, né? Um 3 dormitórios com 2 ou 3 vagas de garagem. 2 ou 3 vagas, 135 mil. E a nossa equipe encontrou exatamente esse mesmo imóvel à venda. Condomínio Oeste, que nem aparece lá no comercial, dá pra ver que é o mesmo prédio. Óbvio que um pouco mais antigo hoje, né? Afinal, se passaram aí 30 anos. Porém, dá pra ver que lá atrás era um imóvel chique, né, Renan? Temos nesse condomínio 5 imóveis à venda, sendo mais barato por 650 mil reais. Dá pra ver aqui embaixo, ó, 680, aí tem aqui 850, 845, só que esse aqui, 845, já é maior, ó, 130 metros. Então, de 135 mil
para 680 mil, nesse período ele se valorizou mais de 5 vezes. Porém, nós não podemos analisar somente de forma nominal. Nós temos que ver que o poder de compra foi perdido nesses 30 anos. Então hoje, para você ter o mesmo poder de compra de 135 mil lá de 1995, corrigido pelo IPCA, você precisaria de 1.438 mil reais. Então na prática, se você comprou um imóvel por 135 mil e está vendendo abaixo de 1.438, você está perdendo dinheiro. Comprando esse imóvel nesses 30 anos, você perdeu metade do seu poder de compra caso ele seja vendido a 680 mil. Novamente, pegando a poupança, que é um investimento horroroso, colocando esses 135 mil lá em 1995, hoje você teria 1.856 mil reais. E nessa hora você já começa a pensar, nossa, nesses dois casos que os gêmeos mostraram, o apartamento sendo entregue por um preço, hoje foi um péssimo negócio, será que todos os imóveis vai ser exatamente dessa mesma forma? Eu vejo sim que existem negócios imobiliários que você vai lá, compra um apartamento, depois de um certo período consegue vender com um ganho acima da inflação, porém quando você pega um imóvel e fica com ele durante mais tempo, por exemplo aqui 30 anos, acaba sendo mais difícil você ter um ganho acima da inflação. Então em 1995, esse imóvel que vocês estão vendo era o puro luxo, porém após 30 anos, esse imóvel ficou velho e acabam subindo mais prédios aí o tempo todo e as pessoas acabam buscando por algo mais moderno. Logo, para você conseguir vender um imóvel mais antigo, ele precisa sim estar a um preço mais barato. Eu acredito que esse imóvel comprado em 95, se fosse vendido 10 anos depois, em 2005, quando ele tivesse anunciado, ele poderia sim ter tido um ganho acima da inflação. Além disso, imóveis mais velhos exigem mais manutenção, tanto no próprio apartamento, quanto também no condomínio, que faz com que o condomínio fique mais caro. Mas calma lá, porque quem compra um imóvel como investimento, não vai deixar ele simplesmente parado durante 30 anos para depois vender, e sim vai deixar esse imóvel alugado, então você vai recebendo os aluguéis ao longo do tempo, o imóvel vai se valorizando, e aí depois, na venda, você ganha tanto os aluguéis no período, mais a valorização. Então nós resolvemos fazer o cálculo de você comprar um imóvel, deixar ele alugado e depois vendê-lo. Mas um ponto muito importante que nós temos que lembrar na hora de investir em imóveis, que muitas pessoas não colocam no cálculo, é que é algo extremamente burocrático e caro você fazer uma transação imobiliária. No primeiro ponto que nós temos é o custo da imobiliária. Então quando você vai comprar, quando você vai vender um imóvel, normalmente você não vende direto para o comprador, a imobiliária vende e ela recebe a comissão dela, que normalmente é 6% do preço da venda. Na hora que você compra imóvel, quem paga essa conta foi o vendedor, mas obviamente que ele tenta acoplar dentro do preço do imóvel. Mas se você está fazendo como investimento, uma hora você vai comprar um imóvel, aí quem pagou essa conta foi o vendedor, porém na outra ponta, quando você for vender esse imóvel, quem vai pagar a imobiliária vai ser você. Então se você está vendendo um imóvel desse exemplo aqui, 679 mil reais, já separa os 6%, já separa mais de 40 mil para imobiliária. Outro custo é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então você, quando compra um imóvel, precisa pagar esse imposto somente para transferir a escritura para o seu nome. Então nesse caso agora, quem paga é o comprador e não o vendedor. E em São Paulo, essa alíquota é de 3% em cima do preço do imóvel. Então você comprou esse imóvel de 679 mil. Somente para transferir a escritura para o seu nome, o ITBI fica em 20.370. Outro custo que existe é de manutenção. Então você ficou com um imóvel durante esse período, 30 anos. Vai ter coisa quebrando, vai ter que trocar a parte hidráulica, vai ter que trocar a parte também de fiação, a parte elétrica. Uma hora ou outra vai ter que pintar. Depois de um tempo, as coisas vão ficando velhas, vai ter que fazer uma reforma. Sendo generoso, na média de um longo período, por ano, você gasta aí no mínimo 0,5% do preço do imóvel com essas manutenções. Então, por exemplo, um imóvel de 300 mil, tranquilamente por ano na média você gasta em R$1.500, isso jogando para baixo, e muitas vezes com esse valor aí, o próprio proprietário vai ter que fazer alguma reforma, vai ter que botar a mão na massa, porque quem já contratou sabe o quanto custa caro contratar um pedreiro, contratar um pintor, eletricista, encanador, nem se fala. E por fim, o ganho de capital. Então você tá vendendo esse imóvel aqui por 679 mil reais, porém nós mostramos, se você comprou lá em 95, quando ele estava sendo lançado, foi 135 mil, ou seja, você lucrou nessa transação 544 mil reais, mesmo que tenha sido abaixo da inflação, como nós já te mostramos, não bateu nem o IPCA.
Porém, na hora de arrecadar, o governo não tá nem aí. Se você comprou por um preço X, vendeu mais caro, vai ter que pagar esse imposto. E em cima do ganho de capital, você tem que pagar 15%. Então eu pego aqui, esse foi o ganho de capital, vezes 15%, se você não entra em nenhuma isenção. Ou seja, de ganho de capital, você tem que pagar R$ 81.600, mesmo que esse ganho tenha sido abaixo da inflação. Porém, para não pegar somente casos isolados, eu peguei a tabela do FIPZAP, que ele mostra a variação do preço dos imóveis em certas cidades. Peguei aqui a cidade de São Paulo. Então, por exemplo, no momento atual, 2025, a média de variação dos últimos 12 meses está por volta aqui de 6%. Porém, nós podemos ver aqui em 2024, o acumulado dos últimos 12 meses está por volta aqui de 4% de valorização. 2023 a média ficou em 4%, 2022 também 4%, 2021 4%, 2020 chegou a 3%, 2% de valorização no acumulado, 2019 aqui, ó, 2%, 2018 chegou a valorizar apenas 1% em alguns períodos aí no acumulado dos últimos 12 meses. Lembrando que é o acumulado dos últimos 12 meses. Então imagina só, em 12 meses, o seu imóvel valorizar, igual foi em dezembro dos últimos 12 meses, 1,79%. Existem momentos que desvaloriza também. Então, por exemplo, aqui, em setembro de 2017, o acumulado dos últimos 12 meses foi de menos 2,52%. Quer dizer que um ano atrás, os imóveis estavam sendo vendidos mais caros do que nesse período aqui, do que nesse mês, um ano depois. A média de valorização dos imóveis em São Paulo de 2011 até 2025, 6,87% ao ano. O mercado imobiliário, assim como qualquer outro mercado, é cíclico. Ou seja, nós temos janelas de valorização e também temos janelas até de desvalorização. Então, por exemplo, nesse momento, a taxa Selic aqui do Brasil está batendo quase 15%. A maioria das pessoas acabam financiando o imóvel. Quando os juros estão muito altos, as pessoas não têm dinheiro para conseguir arcar com a parcela e não compram. Ou seja, quem está vendendo muitas vezes precisa diminuir o preço para conseguir realizar essa venda. Da mesma forma que se a taxa de juros está lá embaixo, a parcelinha cabe no bolso, muitas pessoas querendo comprar os imóveis, o preço deles vai subir. O que conforta as pessoas que investem em imóveis e gera essa sensação de segurança de falar não, porque terra, porque imóvel não desvaloriza, é a parte de que ela pode anunciar pelo preço que quiser e se não conseguir vender, vai esperando. Então vai lá, não, que eu acho que o meu imóvel aqui vale 500 mil, vou anunciar. Ninguém tá comprando. Logo, se ninguém tá comprando, quer dizer que não vale os 500 mil. Porém, a pessoa continua acreditando que vale, deixa anunciado, vai esperando, conforme o tempo vai passando. A inflação aumenta, o poder de compra do dinheiro diminui, logo, por consequência, o preço do imóvel vai chegar uma hora nesse preço que ela acredita que vale, vai conseguir vender e ela pensa que tá tudo certo. Lembrando que podem demorar anos para isso acontecer dependendo do caso. Então essa questão que imóvel nunca desvaloriza é uma falácia. A diferença é que não tem, igual quando você compra um fundo imobiliário, uma ação, o preço na tela apitando o tempo todo de quanto pagariam no seu imóvel hoje, nesse momento. Agora vamos para uma simulação real de um imóvel comprado como investimento, ou seja, você vai lá, compra o imóvel, deixa ele alugado no período e depois você vende esse imóvel. Então vocês viram que nos casos que nós mostramos, os imóveis não chegaram a se valorizar nem sequer a inflação. Porém, nesse cálculo aqui eu vou colocar que o imóvel se valorizou, inclusive acima da inflação. Então, se lá em janeiro de 2013 você tinha 200 mil reais, para ter o mesmo poder de compra hoje, 2025, você teria que ter 394 mil reais. Então vamos supor que a pessoa comprou o imóvel lá em 2013 por 200 mil e agora é 2025, vendeu esse imóvel com uma valorização acima da inflação por 400 mil. E além disso, esse imóvel ficou alugado durante todo o período com o dinheiro pingando mês a mês do inquilino. E aqui nessa tabela do FIPZAP mostra de todos os estados a média de rentabilidade do aluguel. Então, por exemplo, nós temos cidade que a média de aluguel ao ano é de 5%. Tem algumas que é um pouco mais, que chega a 7%. Tem outras que é menos ainda aqui, ó, 4,5%. Por exemplo, no imóvel que eu alugo, em relação ao preço do imóvel que eu pago de aluguel, é 0,29% ao mês. Isso somente em cima do aluguel, que é aquilo que o proprietário, que o dono vai receber. Porque o inquilino acaba pagando o condomínio e acaba pagando também o IPTU. Então, para esse cálculo aqui, eu coloquei que o aluguel vai ser 0,4% ao mês do preço do imóvel e o inquilino vai ter que pagar o IPTU e vai ter que pagar o condomínio. Então, aqui nós temos a tabela
coluna 100% arrumadinha. Então aqui tem o ano, começou lá em 2013, acaba agora em 2025. Aqui nós temos o valor do imóvel se corrigindo ano após ano. Então eu falei pra vocês que comprou por 200 mil lá atrás, vendeu por 400 mil agora. Ele teve uma valorização média aí de quase 6% ao ano. Então em 2013 valia 200 mil, 2014 subiu para 211 mil e tendo essa valorização ano após ano. E o aluguel se mantém em 0,4% ao mês em cima do preço atual do imóvel. Com ele se valorizando ano após ano, o aluguel está subindo também. Então, como o imóvel subiu em média 6% ao ano, a inflação oficial aí, o IPCA em média aí no longo prazo é 6% ao ano, foi o que estava reajustando o aluguel. Óbvio que na vida real tem momentos que a inflação, que o IPCA tá maior, tem momentos que tá menor, porém nós colocamos aqui a média, que acaba refletindo também a realidade. Então o bruto que o dono do imóvel recebe de aluguel todos os anos tá aqui 9.600, aí depois recebeu 10.170 e obviamente foi subindo ao longo do tempo. Porém, isso aqui é o bruto. Nós temos que tirar os custos de se ter um imóvel alugado. O primeiro deles é com imobiliária. Então, normalmente, quem compra um imóvel para alugar como investimento não quer dor de cabeça de ter que ficar conversando com o inquilino. Se sai um inquilino e tem que entrar outro, a própria pessoa que vai procurar, ela não quer isso. Por conta disso, ela vai lá e contrata uma imobiliária que cobra em cima do aluguel pago pelo inquilino o padrão de mercado 10%. Fora também que a imobiliária cobra o primeiro aluguel inteiro do inquilino quando ele vai lá e aluga. E aqui eu nem coloquei que vai cobrar esse primeiro aluguel inteiro. Então aí tá o bruto do aluguel, depois temos o custo da imobiliária, além disso temos o custo do imposto de renda, já que o aluguel entra como uma renda tributável. Então vai de 7,5 até 27,5, lembrando que não é somente o aluguel que entra nas suas rendas tributáveis, e sim tudo que você ganha, por exemplo, o seu salário entra aqui também. E normalmente a pessoa que já chegou em um patamar de conseguir comprar um imóvel e conseguir alugar esse imóvel, a realidade mesmo é que ela já entra nessa alíquota aqui de 27,5%. Mas eu decidi ser modesto. Então é um imóvel mais baixo custo, 200 mil reais. Hoje em dia seria um imóvel de 400. Coloquei que a pessoa vai pagar 15% de imposto. Então tá aqui o imposto de renda que vai ser descontado do bruto do aluguel. Então 15% aqui dos 9.600, 1.440. E ano após ano vai subindo porque obviamente o aluguel também sobe. E aqui na tabela nós temos de forma anual. Então no ano todo quanto recebeu de aluguel, no ano todo quanto deixou na imobiliária, no ano todo quanto deixou de imposto de renda. Colocamos também custo de manutenção. Você como dono do imóvel, várias questões de manutenções você precisa arcar mesmo que ele esteja alugado, e consideramos 0,5% do preço do imóvel ao ano. Então em 2013, como o imóvel custava 200 mil, foram R$1.000, depois foi reajustando aí os 6% ao ano. Por exemplo, no imóvel que eu moro aqui é de aluguel, quebrou o aquecedor a gás e somente daquela manutenção o proprietário teve que pagar R$4.000. Então acredito eu que esse 0,5% ao ano tá até baixo comparado ao que poderia ser. Então nós temos aqui o quanto você recebe de aluguel, tira todos os custos. Aqui nessa coluna nós temos a receita líquida recebida ano após ano. Porém nós não podemos ser injustos, então a receita líquida em 2013 foi de R$6.200, mas R$6.200 em 2013 vale muito mais do que R$6.200 valem hoje. Então eu fui lá e corrigi esse valor pela poupança. Então o camarada lá, 2013, recebia aluguel e ele não gastava todo o dinheiro que ele recebia, que durante o ano foram esses R$6.200, ele foi lá, investiu na poupança, foi rendendo. Então os R$6.200 lá de 2013, hoje teriam se tornado R$11.134,31. E eu corrigi os aluguéis recebidos todos os anos, como se ele tivesse colocado na poupança. Então tá aqui, ó, os R$6.500 que ele recebeu lá em 2014, botou na poupança, hoje seriam R$11.234,65. Então, trazendo a valores presentes, o aluguel ano após ano estaria em torno de R$11.000. Então essa tabela aqui reflete um cenário dos ursinhos carinhosos, onde tá tudo maravilhoso. Então foi lá, alugou o imóvel em 2013, conseguiu reajustar o aluguel pela inflação, o que muitas vezes, quando bate muito forte, não consegue reajustar, o inquilino não consegue pagar, tem que negociar. Ao mesmo tempo, o imóvel ficou alugado todo o período. O que eu vou falar pra vocês, quem tem imóvel sabe, é praticamente impossível. Então uma hora ou outra vai sair o inquilino, muitas vezes ele deixa o imóvel detonado, por mais que você consiga pegar do seguro calção, vai te dar dor de cabeça e vai ficar meses com você sem receber o aluguel. Aqui não, foram 12 anos onde teve somente um inquilino que ficou todo o período. E não é somente deixar de receber o aluguel. Quando o imóvel está desalugado, você precisa pagar
o condomínio e o IPTU. Então, ao invés de ter um saldo positivo entrando na tua conta, vai ter um saldo negativo de você ter que pagar esses custos. E ainda por cima, quando sai um inquilino e entra outro, você precisa pagar o primeiro aluguel inteiro para imobiliária, então você já teria que tirar isso da conta. Agora vamos aos finalmente. Quanto você ganhou com a valorização do imóvel, mais os aluguéis trazidos ainda a valor presente, para ver se realmente valeu a pena ou não você investir nesse imóvel e deixar ele alugado nesse período. Começando aí pelos aluguéis que foram recebidos por mais de uma década, mês após mês, já corrigidos pela poupança, no total ele teria 140.437,69 de aluguéis. Isso se ele não gastou nada ao longo do tempo aí, usou para viver a vida, usou como extensão do salário. Se ele não tivesse colocado na poupança, ao invés de ter 140 mil, ele ia ter somente 94 mil. Mas aqui no cálculo nós vamos considerar que ele colocou o dinheiro na poupança que ele ficou rendendo. Então esse imóvel foi vendido por 400 mil. Tudo certo, foi lá, comprou por 200, deixou alugado, recebeu aluguel durante 13 anos, vendeu pelo dobro do preço. Qual será que foi aí o rendimento total? Então beleza, o quanto ele recebeu de aluguel nós já temos na conta. Ele comprou esse imóvel lá atrás por 200 mil, porém, na hora de vender esse imóvel, a comissão da imobiliária de 6%, a gente coloca aqui os 400 mil vezes 6%, de comissão para imobiliária ele deixou 24 mil reais. Partindo agora para o ganho de capital, então, tirando já aqui a comissão da imobiliária, ele teve aí de ganho líquido 376 mil reais. Eu tiro aqui os 200 mil que ele pagou no imóvel quando ele comprou lá atrás. Ele teve um ganho de capital de 176 mil reais. Aí eu multiplico aqui por 15%, ele tem que pagar de ganho de capital 26.400. Então nós pegamos aí os 400 mil da venda, tiramos 24 mil da imobiliária, tiramos também 26.400 de ganho de capital, ou seja, de forma líquida e vendendo esse imóvel, ele colocou no bolso 349.600. A gente soma aqui com os aluguéis que ele recebeu durante o período, já corrigidos pela poupança, que foram 140.437,69, ou seja, no total ele botou no bolso 490.037, sendo que lá atrás, na compra do imóvel, ele investiu 206 mil reais, somando com o ITBI. Se ele tivesse pego esse mesmo dinheiro que ele poderia ter comprado o imóvel, os 209 mil, e tivesse colocado na poupança nesse mesmo período, ele teria 422.939, ou seja, comprar o imóvel, ele ter se valorizado e somando os aluguéis corrigidos pela poupança, seria mais interessante. Lembrando que é naquele cenário maravilhoso também, que não ficou desalugado, que não teve vacância e tudo mais. Porém, se ele tivesse colocado esse dinheiro em um investimento, um CDB que rende 100% do CDI, sendo que eu já descontei o imposto de renda também, porque você vai lá, investe no CDB, na hora do resgate tem que pagar, se você deixou o período máximo, 15% de R, então eu coloquei rendendo 85% de CDI. Os 209 mil, que é o preço do imóvel, mais o ITBI lá na compra, hoje seriam 516.103,78 centavos. Então valeria mais a pena ter deixado somente um CDB do que ter comprado esse imóvel, fora também, né, toda a dor de cabeça que é ter um imóvel físico. Porém, se ele tivesse pegado esses 206 mil reais e tivesse investido em uma carteira diversificada, com ações, com fundos imobiliários, com renda fixa, rendendo na média 13% ao ano, hoje ele teria 892 mil reais. Nós não colocamos nenhuma rentabilidade muito maior, 15, 16% ao ano. Colocamos 13%. Na última década, se o camarada tivesse somente comprado o índice da Bolsa Americana, em reais ele teria uma rentabilidade média ao ano de 20%. E nessa hora as pessoas podem se perguntar, nossa, mas será que não dá pra ganhar dinheiro com imóvel? Será que é tão ruim assim como eles mostraram? E eu vejo que nessa circunstância que eu mostrei pra vocês, de você comprar um imóvel a preço de mercado, de você deixar ele alugado e depois você conseguir vender ele novamente a preço de mercado, vocês viram, acaba não sendo um bom negócio. Primeiro ponto para realmente ganhar dinheiro com imóveis, você precisa comprar ele abaixo do preço de mercado. Então, se nesse exemplo, ao invés de pagar 200 mil, você pagasse 20% a menos, 160, a história já seria melhor. Nós temos colegas que são donos de imobiliária e eles falam que vira e mexe aparece alguém querendo vender um imóvel, porém a pessoa precisa do dinheiro na hora, tá desesperada. E aí eles explicam para a pessoa que quer vender que se você deixar aqui a preço de mercado, vai demorar um certo tempo, às vezes 6 meses, um ano e meio para você conseguir vender. Porém, se você vende 20,
30% mais barato, os próprios donos da imobiliária conhecem investidores que vão lá, compram abaixo do preço de mercado, já dão o dinheiro na hora pro cara que tá precisando e comprando aí 20, 30% mais barato, eles ficam com o imóvel vendendo aí 6 meses, um ano e meio e conseguem lucrar dessa forma. Outro ponto que impede com que você ganhe dinheiro no mercado imobiliário é segurar ele por muitas décadas. Então você compra ele, imóvel novo agora, no começo ele vai se valorizar, depois ele vai estagnar e se ele já for muito velho, ele pode até começar a cair de preço e aí você precisa fazer altas reformas, fazendo com que não vale a pena. Quem vai lá, constrói o imóvel e vende, consegue ganhar dinheiro, quem consegue comprar mais barato, até mesmo querendo alugar, vai ter uma rentabilidade maior. Porém, eu tomaria cuidado com o seguinte: existem pessoas que realmente fizeram fortuna no mercado imobiliário por conta do crescimento populacional. Então nessa foto aqui nós temos a zona leste aqui de São Paulo por volta dos anos 50. Nós conseguimos ver que tem alguns lugares aqui que tem casas, porém tem outros lugares que o terreno tá vazio por conta da população tá crescendo, por conta das famílias terem 5, 6 filhos. Uma hora ia chegar a população nesses lugares aqui mais afastados, o que consequentemente ia valorizar os terrenos e os imóveis. No passado, trocavam terreno por linha telefônica, por bicicleta, a população cresceu e hoje esses terrenos valem muito mais. Porém, aqui no Brasil, a população vai começar a encolher, a diminuir, e em alguns estados, como Alagoas e o Rio Grande do Sul, já começam a diminuir em 2027. Isso já está acontecendo em outros países, onde a população está diminuindo. Tivemos já no Japão e em alguns países da Europa, cidades fantasmas que não tem mais ninguém morando e, consequentemente, esses imóveis que estão lá não valem praticamente nada. Então esse negócio de comprar um imóvel, comprar um terreno próximo das grandes metrópoles, esperando que a população vai se expandir, que vai chegar gente lá, que vai ter uma valorização absurda, eu vejo que no futuro não tende a se replicar. E para você que quer investir o seu dinheiro, tem mais de 100 mil reais investidos já, ou a Porta consegue investir mais de 3 mil reais por mês, nós temos a nossa consultoria personalizada de investimentos, a Dinai Capital. É uma consultoria 100% transparente com o objetivo de crescer o seu patrimônio ao longo do tempo. Não adianta nada você saber que vale mais a pena investir o dinheiro do que simplesmente comprar o imóvel e deixar alugado se você não sabe o que está fazendo. Ou até mesmo ficar confiando em assessor da corretora que simplesmente vai te indicar produtos ruins, porém que vão dar uma comissão maior para ele. Aqui na descrição eu vou deixar o site da consultoria que você consegue ver como funciona, quais são os serviços, e clicando nesse botão aqui, você vai direto no WhatsApp para conseguir agendar uma reunião com um de nossos consultores. Se você já tem uma carteira de investimentos, ela vai ser analisada, ver vários pontos de melhoria. Caso você ainda não tenha uma carteira de investimento, somente o dinheiro parado no CDB, parado na conta, será montada uma carteira do zero de acordo com os seus objetivos. Então é isso, o link da Dinai Capital está na descrição e até o próximo vídeo.